artificiais, isso sim pode prejudicar o desenvolvimento do bebê, tá? Então, é muito importante esse cuidado, né? Eu tô ficando boa aqui, já tô conseguindo ler as perguntas. No início eu não tava conseguindo ler, né? Uma mãezinha perguntou se com o tempo isso muda, tá? Então, assim, eu não posso bater o martelo e dizer que não, mas também não posso bater o martelo e dizer que sim, tá? Tem mães que conseguem cuidar de si, né? Vão lá, faz psicoterapia, e conseguem prover ali um cuidado do filho. Às vezes não faz psicoterapia, mas tem outras fontes de regulação, de cuidado, e conseguem dar uma regulação suficiente para o filho e isso vai melhorando, tá? Mas são raros os casos, tá? O que eu tenho acompanhado na prática clínica é o reprocessamento dos traumas da mãe, tá? Acho que eu não cheguei a falar ainda, né? De terapia, da terapia que eu trabalho, terapia MDR, não. Vou explicar então para vocês. Acho que Quando eu trouxe psicoterapia e MDR, né? Eu trabalho com essa abordagem, psicoterapia e MDR. EMDR é uma sigla em inglês para reprocessamento de memórias traumáticas por meio de movimentos oculares. Mas hoje já em vários estudos, atualizações aí, desenvolvimento dessa abordagem, que com a estimulação bilateral do corpo, né, de forma orientada e focada pelo terapeuta, é possível reprocessar, ressignificar memórias traumáticas e liberar aquela carga emocional presa no organismo e no inconsciente do indivíduo, tá? Então, memórias que você, lógico, não lembra quando você era um bebezinho, memórias que ficaram presas e guardadinhas por conta de algum trauma, tem coisas na nossa história que a gente não lembra, porque a nossa psique é muito inteligente, precisa bloquear algumas vivências para que a gente possa continuar, né? E lá na frente, quando a gente já tem estrutura suficiente, essa memória bloqueada é liberada para que você resolva, né? Para que você entre em contato com aquilo, para que aquela carga emocional deixe de continuar incomodando, né? Então, por meio dessa abordagem, por meio dessa forma de cuidado, de reprocessamento de traumas, eu vou reprocessando os traumas da mãe, né, da mulher chega aqui no consultório ou online, né, e eu monto um plano de tratamento, nós vamos reprocessando esses traumas, e conforme nós vamos liberando o corpo dessa mulher, o cérebro dessa mulher, das cargas emocionais presas, né, no seu inconsciente, na região occipital aqui do seu cérebro, nós vamos trazendo mais regulação emocional para ela aqui no presente, né. Trocando aqui em palavras, é como se nós fôssemos também cuidar dos papéis infantis dessa mulher, tá? Cuidar dos papéis infantis machucados dessa mulher que não recebeu as necessidades básicas dela, e nós vamos cuidar desses papéis infantis e liberar esse papel mãe para se estruturar, né? Para estar pronta para atender as necessidades do seu filho, né? E muitas vezes é como se, quando o seu bebê está chorando, e você foi uma criança, você foi um bebê que não recebeu a regulação emocional necessária e suficiente, você foi um bebê que foi deixado no berço para aprender a se acalmar, o seu bebê interno chora junto. E aí, como que é feita essa regulação emocional, né? Tudo vai ficando mais difícil para essa mulher, para essa mãe, né? Quando o seu bebê faz uma birra, a sua criança que fez birra na infância e não foi compreendida, né, faz birra junto. Então essa mãe, ela fica entre o seu papel mulher adulta mãe e os seus papéis criança infantis que não foram atendidos. Como que tá até aqui? essa eu não sabia. Pois é. E quando nós vamos fazendo esse processo de cuidado, né, dessas partes infantis da mãe, e cuidando e liberando essas partes dessas cargas traumáticas que ela carrega da sua infância, essa mulher vai ficando mais leve,
mais regulada, mais confiante, né? No seu aprendizado, não é no seu instinto, é no seu aprendizado como ser mãe daquele filho, tá? Daquele filho que nasceu e é único, né? Então, às vezes, a dica que a mãe X dá, porque com ela deu certo, para o bebê dessa mulher não vai dar certo. Ou vai dar certo por 1, 2 dias, depois isso vai mudar. E quando essa mãe está com seu papel, mãe, liberado para ter a criatividade, para aprender, para se reorganizar diante dos imprevistos, essa mãe ela consegue perceber a necessidade do seu filho e encontrar formas de atender, formas criativas de atender aquela necessidade naquele momento. Então, o que chamam de instinto é um aprendizado. Então, o cérebro que não está em uma ação de sobrevivência, ou seja, só está ativado, acelerado, luta e fuga, ou seja, eu preciso me proteger, eu sou culpada, eu não sou boa mãe, eu sou insuficiente. Esse cérebro, ele está para se proteger, né? Ele não está liberado para aprendizado. Agora, quando essa mãe está tranquila, ela erra, ela sabe da responsabilidade dela, mas ela já, ai, tudo bem, vai, eu não vou acertar sempre. Não vai acertar sempre. Não vai. Você pode ter 5 filhos, 10 filhos, que cada um vai ser diferente. Cada um vai exigir de você algo que o anterior não exigiu, né? E você vai novamente aprender a ser mãe daquele outro filho. Então, tudo isso vai ser, sempre um constante aprendizado, né? É um amadurecimento constante desse papel mãe. A mãe que finalmente ficou bem, né, sendo mãe ali do seu bebê que engatinha, daqui a pouco ele vai andar, ele vai começar a puxar os enfeites, né, que ela decorou a casa com tanto carinho, ele vai começar a puxar tudo isso, você vai ter que encontrar uma outra forma de organizar a casa, né, de proteger as tomadas, as quinas, e aí é um novo aprendizado. Daqui a pouco é um bebê, é uma criança, né, pré-escolar, e você vai ter que se readequar nesse novo momento da vida do seu filho. É mais uma adequação do seu papel mãe. Daqui a pouco adolescente, você fala, gente, até ontem era um bebê, estava no meu colo, né, queria um abraço o tempo inteiro, agora nem olha na minha cara. É uma outra fase, né? E aí, mais uma vez, esse papel mãe tem que se reorganizar. Então, gente, ser mãe é um grande desafio, né? É um desafio trazer um outro ser humano ao mundo, educar, prepará-lo para o mundo, né? E entender que quanto mais você prepara esse filho, né? E quanto, aos poucos ele vai deixando de depender de você, quer dizer que você foi fazendo o trabalho da melhor forma, né? É a mãe que foi suficientemente boa, ou seja, o suficiente para aquele filho, ela não precisa ir além daquilo. Me diz como que estão aí agora as coisas. E de uma coisa que a mãe precisa de se cuidar mentalmente, porque imagina aquela mãe que já tem 3 filhos e está em 3 fases. Fase do recém-nascido, fase do bebezinho na escola, fase da adolescência. Imagina se adequar a 3 fases no mesmo período. Tem que ter ela continua sendo profissional, ela continua sendo mulher, filha, cidadã, né? Quantos outros papéis essa mulher, né? Eu poderia ficar aqui horas falando de quantos papéis a gente desenvolve, né, ao longo da vida e como que a gente precisa de cuidado, na verdade? Como que a gente precisa que a nossa saúde mental esteja adequada? Né? Tem muita gente que entrou depois, doutora, depois que você começou a explicar sobre as características do bebê Ranide, e algumas pessoas que perguntaram aí o que era, né, se era uma doença, bebê Ranide, e aí se você puder repetir quais são essas características. Certo, eu repito sem problemas, tá? Bebê Ranide, tá? Foi um termo criado lá em 2005 por William Sears, tá? Um pediatra norte-americano, que ele nomeou um grupo, né, de bebês que ele via nascer
né? Ele nomeou que a cada 10 bebês, 5 seriam rainídeos, ele criou uma estatística. E quando ele nomeou bebês rainídeos, ele nomeou aquele comportamento, né? E naquela época, ele determinou que aquilo era uma personalidade, porque todos eram muito iguaizinhos. Né? Todos choravam na mesma intensidade, todos eram muito difíceis de serem regulados, então ele trouxe esse entendimento que era uma personalidade, ou seja, a gente tem um entendimento que personalidade não muda, né? É um conjunto de características que se repetem e vai ao longo da vida. E quando eu entrei em contato com esse tema, pude entender que não é uma personalidade, né? Eu entendo Rainide, bebê de alta demanda, como um bebê que pede ajuda, tá? Um bebê que pede ajuda por si, pela sua mãe, pela sua família. Ele não faz, né, aquele choro para manipular, porque ele quer, né, mandar em você, porque ele está sofrendo, ele está pedindo ajuda, ele quer regulação emocional, ele quer a homeostase, ele quer o equilíbrio, né? Ele quer isso, ele não está pedindo de você, ele não está te condenando, ele não está te punindo, não, ele só está pedindo regulação emocional. E quando você consegue cuidar de você para que você possa oferecer essa regulação emocional para o seu filho, aí, olha, esse comportamento Rainide vai se dissolvendo, vai entrando em remissão. Eu vou É falar as como se características. fosse uma carência intensa que esse neném tem de colo, de abraço, de aconchego, de eu tô aqui, eu não vou deixar você sozinho. É mais ou menos isso. Isso mesmo. E Carência. desenvolver para esse bebê uma segurança de que, assim, eu sou sua mãe, eu tô aqui para cuidar de você, né? Eu não vou embora, eu te amo, né? E se às vezes for difícil para você, mãe, dizer eu te amo para o seu filho, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque muitas vezes nós estamos falando de um bebê que é diferente do bebê que aquela mulher idealizou. A mulher criou na sua mente que ela teria um bebê que iria dormir, né? Que ela até compra livros, né, para ler depois que o bebê nascer. Fala, a hora que o bebê estiver dormindo, eu vou ler esses livros aqui, né, para aproveitar minha licença maternidade. Então tem uma idealização de como que vai ser a vivência com aquele filho. E quando ela vê que aquele filho não é do jeitinho que ela esperava, tipo, não está agindo do jeito que ela esperava, mas por que que meu filho não é igual ao da minha amiga, que dorme o dia inteiro? Por que que meu filho não é igual ao filho da fulana de tal? Ai, por que que você teve que nascer desse jeito? Ou seja, aquele bebê só quer ser aceito, ele só quer ser amado, né? Ele quer ser entendido na sua necessidade, né? Então, e para a mãe conseguir oferecer isso para o filho, ela tem que estar bem. Tem até uma pergunta bem interessante aqui de Fabiana. Ela fala o seguinte: ela pergunta o seguinte: é possível um bebê ter esse comportamento se a família for toda calma e cuidadosa? Olha, nas pesquisas, algumas mães disseram que, olha, eu sou calma, todo mundo é calmo e o meu filho nasceu Rainide. Só que essa mãe não entrou em contato comigo para me contar mais da vida dela. Não entrou em contato comigo para me contar mais sobre como foi o processo de descoberta da gestação, né? Então, é muito delicado isso. Seria muito importante se essa mãe, se houver aqui alguma mãe nessa live que é calma, a família é calma, e teve um bebê Rainide, puder entrar em contato comigo pelo direct, WhatsApp, eu vou ter o maior prazer de entender a história dessa mulher e entender o que está acontecendo, porque tudo isso é muito novo. Se vocês forem pesquisar sobre Rainide no sentido de artigos científicos, não tem essa nomenclatura, né? Tem pouquíssima informação sobre o bebê de alta demanda. Então, é a comprovação clínica, ou seja, do dia a dia do consultório, com os artigos científicos que baseiam a questão do estresse, né? Como influencia o nosso comportamento e o comportamento do bebê e o desenvolvimento.
E a comprovação, né, da terapia, da psicoterapia MDR, reprocessando os traumas e trazendo qualidade de vida para esses bebês, é que eu estou trazendo essa informação. Né? Então, desenvolver um conhecimento clínico e científico sobre isso vai ser a longo prazo. É atendendo, documentando, produzindo, né, artigo científico e trazendo as variáveis, porque podem ter variáveis. E aí vai ser muito importante que essas mães que têm bebês calmos, ou bebês high need e são calmas, e o marido é calmo, a família é calma, entre em contato, por favor, que eu quero conhecer vocês, eu quero entender o que está acontecendo, tá? É raro, mas se tiver, eu quero muito conhecer. Quero entender quais são os aspectos emocionais, né, que podem estar fazendo com que esse bebezinho fique assim. Gente, uma coisa muito importante, que eu acho que eu não falei no início, é da importância de que o bebê que tem comportamento high need seja avaliado por um neuropediatra, pelo seu próprio pediatra, para verificar se está tudo bem com o seu desenvolvimento, tá? Para a gente não sair rotulando, né, todo bebê que chora bastante como um high need, porque às vezes ele pode ter ele pode já estar apresentando indícios para autismo, ele pode já estar apresentando indícios para alguma questão do desenvolvimento, né, neuroatípico. Então é importantíssimo que a mãe sempre vai precisar sim do cuidado da sua saúde mental, mas também que o bebê seja cuidado, né, nesse sentido, que ele seja avaliado por um neuropediatra e seja descartado, tá, hipóteses de autismo ou qualquer outro transtorno do desenvolvimento. A partir daí, nós vamos entendendo que assim, aquela demanda pode ser cuidada assim com psicoterapia. Eu li um pequeno trecho hoje com relação às características do bebê Ranide, falando o seguinte, que, por exemplo, que uma das características do bebê Ranide é chorar demais, chorar muito. E, por exemplo, tem, vamos dizer, os palpites, né, de algumas pessoas da família em dizer o seguinte: ah, deixa ele lá no berço, deixa ele chorar um bom tempo, daqui a pouco ele para de chorar, ele se acostuma. E li nesse mesmo trecho que dizia o seguinte, que não se pode fazer isso, tem que ir lá, tem que dar colo, tem que ajeitar o neném, porque o tempo de choro do neném ali, você fazendo isso com ele, pode gerar um problema psicológico. É isso, doutora? Isso mesmo, perfeito, Renata. Quando você deixa o seu bebê chorando, você está falando assim para ele: você não pode contar comigo. Ele depende de você para sobreviver. Né? Então, se ele está chorando e está comunicando uma dificuldade e você não acolhe ele, você está dizendo para ele: você não pode contar comigo. Né? E tudo que a gente quer é que o nosso filho confie em nós, né? Que ele queira estar conosco. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? De perceber que precisa acolher, tá? Que precisa cuidar. Esse bebê, um tempo de choro sozinho, tá criando nele um vazio e uma necessidade de que assim, então, peraí, esse mundo é muito perigoso, é difícil estar aqui, eu vou guardar minhas emoções para mim, porque não adianta eu expor. Né? E aí, vamos pensar, quantos adultos que a gente tem hoje que são fechados? Não se abrem com ninguém, não contam suas dificuldades, às vezes entram em relacionamentos e tem esse entrave, né, com as suas parceiros. Você não se abre, você não fala para mim o que está acontecendo. Nossa, como será que ele foi cuidado lá nas suas necessidades iniciais, né? Será que ele foi deixado para chorar e teve que aprender a lidar sozinho com as suas dificuldades? Então, a gente... Isso, já presenciei muito isso também. Quando eu li, hoje eu disse, nossa, verdade. Quantas pessoas da família que poderiam estar ali ajudando a mãe, né, aquele momento difícil que é o período puerpério, que já é cansativo demais, um dia bastante cansativo, e vem alguém para ajudar e acaba, às vezes, um pouco atrapalhando nesse sentido. Ah, deixa ele chorar, isso é manha, vai, pode deixar ele chorar, depois ele se acalma. E tudo que o neném quer é colo, é um dengo,
é estar ali sentindo o cheiro da mãe, o abraço, o afeto, né? Assim. E olha que interessante, né? Se você vê um adulto chorando, você vai até lá, você vai perguntar o que ele tem, o que ele precisa. Olha, conta comigo. Eu tô aqui, né? Na verdade, mas quando a criança chora, a gente quer que ela aprenda a fazer sozinha. É uma inversão delicada na nossa sociedade, né? E a gente precisa criar essa sensibilidade, disseminar o quanto que é importante, sim, que as crianças sejam acolhidas para que elas internalizem segurança. Então, muitas pessoas têm medo, né, de ficar ali com o bebê no colo, tem medo de acolher o choro do filho, de 2, 3, 4, 5, 6, enfim, qual seja a idade, acolher o choro desse filho. Mas o que essa criança precisa é realmente ser acolhida para que ela internalize que ela é importante, para que ela internalize que ela pode contar com o pai, com a mãe, que ela pode contar com as pessoas, que se ela pedir ajuda, ela vai ser atendida, que se ela pedir ajuda, é válido o pedido dela de ajuda. E aí, quando essa criança cresce, se torna adolescente, se torna adulta, ela tem uma resiliência muito maior. Ela entra em contato com as suas dificuldades, mas ela já logo se levanta porque ela tem um cuidador internalizado e muito eficaz, né? Porque foi um pai e uma mãe ali continente. Quando essa pessoa ela não teve isso, ela teve que fazer isso sozinha, quando ela enfrenta algum problema, seja na adolescência ou na vida adulta, tudo é um caos, tudo é mais difícil, né? É difícil pedir ajuda e entra a questão dos transtornos, né? De saúde mental e tudo fica mais delicado, tá? Então, acolher o seu filho, tá? No momento de crise, até quando ele te pede, tá? Isso é de extrema importância para a saúde mental a longo prazo. Muito importante. Muito interessante o assunto. A gente não quer parar mais. Que eu... Então, tem muita pergunta. Eu acho que você deve estar com algumas aí também, né? Ó, eu tô aqui. Eu tô com várias, mas eu vou sair daqui da cadeira e pegar as outras que eu imprimi ali, tá? Vocês me deem um segundo. Ótimo. Cheguei. Ó, eu tenho aqui 5 perguntas. Algumas eu sei que eu já respondi, mas eu vou ler elas, tá bom? Da Joseilda Catielma, tá? Ela escreveu assim: estou quase louca. Meu bebê não dorme a noite toda. Ele acorda de 2 em 2 horas. Tá? Eu não sei quantos meses tem o bebê dela, tá? Se ela estiver aí na live e quiser se manifestar, ela pode falar. Mas se for um bebê de até 3 meses, tá? É muito esperado que esse bebê tenha um ciclo de sono nesse intervalo, né? Então vamos falar assim, um pouquinho de ciclo de sono. Aí teve alguém que escreveu que o container está cheio. Olha, coloca aí a configuração de que o container tem capacidade limitada, viu? Atualiza aí, que tem certeza que pode colocar lá, não tem problema não. Meu container tá cheio. Respirem aí. Eu sei que gerou muitas emoções aqui nosso bate-papo hoje, mas vamos lá. Falando de ciclo de sono, tá? O ciclo de sono do adulto, ele tem 4, mais ou menos, ciclos de sono inteiro, que é o sono não REM, que é o sono profundo, que é quase 85% da noite do adulto, tá? Então, e o sono REM, que é o sono mais leve, que é o sono onde existe uma movimentação dos olhos. Quem já viu aí a criança dormindo, o olhinho indo de um lado para o outro, né? É nesse momento do sono que nós estamos arquivando as memórias, né, sonhando, nós estamos organizando as vivências do dia a dia, tá? Então, o adulto, ele tem 85% da noite dele em um sono profundo, no não REM, tá?
e 15% da noite dele no REM. Então, às vezes você fala assim, nossa, sonhei a noite inteira com tal coisa. Não, não, 15% da sua noite foi sonho, o restante você estava dormindo profundamente, tá? Já o bebê, ele faz o ciclo inteiro do sono a cada 1 hora, a cada 60 minutos. Então, ele vai de sono profundo para sono REM, sono profundo para sono REM, tá? O cérebro do bebê funciona de um jeito diferente. Então, ele vai fazer esse ciclo e quando ele chega no sono REM, ele fica mais próximo de acordar. Então, qualquer coisinha vai despertar esse bebê, tá? Então, é muito natural que o bebê tenha esse intervalo, tá? De acordar no meio da noite. E a mãe e o pai que não tem essa informação, fica com muita frustração, porque espera que o bebê vai dormir a noite inteira, porque ele precisa dormir, precisa trabalhar, a mãe está cansada, ou seja, não tem essa informação e esse preparo de que assim, o bebê vai acordar, que vai precisar de um tempo maior, né, para essa adaptação, aqui depois fora da barriga, né, então assim, eu sei que assim é difícil, viu, Joseilda Catielma? Eu sei que é difícil, tá? O período que você está vivendo, não sei quantos meses tem no teu bebê, mas acordar de 2 em 2 horas é esperado, tá? Então, né, nesse acordar, ou trocar a fralda, ou dar de mamar, tá? Tudo isso tá, faz parte desse período que provavelmente o seu bebê está vivendo, tá bom? Se você quiser depois trazer aí o período. Quando o bebê já é mais velhinho e está acordando demais, a gente já começa a entender que tem aí alguma alteração que precisa ser vista, tá? Com mais cuidado, tá? Porque aí o bebê já precisa dormir um pouco mais, tá? Eu tenho outras aqui, eu posso ir lendo elas ou Fica à vontade, depois eu uma leio as. minha, uma sua? Pode ser uma minha, uma sua? Vamos lá? Pode trazer uma sua. Deixa eu ver se tem aqui algum. Ah, uma que você já falou, já explicou sobre as características de um bebê high need, né? Já falou. Acho que essa também. Por que isso ocorre com o bebê? Tem algum fator que contribui para isso? Acho que você já falou. É uma pergunta de Tainara Silva. Tá. O fator que eu entendo como que colabora para que aconteça, né, o fenômeno do comportamento high need, de alta demanda, é justamente a alta carga de estresse vivida pela mãe, seja na sua história, seja na gestação, tá? Às vezes ela teve uma gestação super tranquila, mas teve um trauma no parto. Tá? Às vezes ela teve uma gestação tranquila, mas o bebê ficou internado e ficou separado da mãe. Isso é uma carga traumática tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente realmente precisa perceber, às vezes a mãe teve uma perda, ela teve uma gestação que foi planejada, ela ama o filho, ela cuidou e de repente teve uma perda na família, ou durante a gestação, ou perto, ou após o nascimento. Essa alteração emocional, que é o luto, vai alterar como essa mãe lida com o filho, como que essa mãe se disponibiliza para atender as necessidades dele, né, do filho. Então, assim, esse mundo, né, emocional, ele é muito sensível, né? O quanto que é importante a gente observar todas essas variáveis, né? Por isso que quando uma mãe fala assim, olha, eu tive a gestação tranquila, eu sou calma e meu bebê nasceu high need. Vamos investigar isso melhor, né? Vamos investigar isso melhor. Tá? Vamos saber a fonte, vamos ver de onde veio. Né? Sim. Pode ler uma sua. Tá. A Tamires, filha do underline. Eu não peguei o restante do perfil dela. Ela colocou assim: já trato ansiedade. Sei que vai ficar mais difícil no pós-parto. Tá? E aí eu digo assim: depende. Tá? Ela já faz um cuidado, ela já está sendo acolhida por um profissional da saúde. Não sei se ela está medicada, tá? Porque a medicação precisa ser, é claro, né? O profissional que estiver acompanhando ela, o psiquiatra, se ela estiver sendo medicada, sabe as doses, né? Sabe tudo que pode ser receitado. Então, ela já está sendo acompanhada,
tá? E a tendência é que os sintomas que foram apresentados na gestação, eles sejam apresentados com menor intensidade no período pós-parto. Tá? Então, os sintomas eles iniciam na gestação, eles podem perdurar o período pós-parto, só que com menos intensidade. Então, se essa mãe já faz esse cuidado, ela tem, lembra daquela margem de segurança que eu falei? Ela tem uma margem de segurança que provê a ela uma estabilidade para os desafios futuros. Tá? Então, quando eu falo esse depende, depende mesmo. Né? Agora, se ela está tratando ansiedade e acontecem coisas mais difíceis no período pós-parto, aí são coisas que fugiram do nosso controle. Né? Fugiu do controle dela, da vontade dela, e aí ela vai lidar com tudo isso conforme for surgindo. Tá? Tem até uma colocação aqui que é até interessante de Shirlane. Ela fala que perdeu a mãe e com poucos meses depois ela engravidou. E ela fala aqui que ela tem medo que tem medo do pós-parto por não ter a mãe dela do lado, né, como apoio. Qual que é o nome dela? Shirlane. Shirlane. Em primeiro lugar, os meus sentimentos. Tá? Esse seu medo, ele é válido, porque você está vivendo agora um luto, né? Você está ainda vivendo essas emoções, e o luto não tem prazo para ser vivido. O luto, ele é único para cada ser humano também, tá? Então, eu aconselharia você a buscar apoio profissional, tá? Para você cuidar dessa perda, tá? Cuidar das suas alterações significativas emocionais e que você tenha essa margem de segurança e esse suporte para poder lidar, tá? O desejo de ter, né, uma segurança que é a mãe perto, tudo isso pode influenciar sim, mas você tendo a oportunidade de buscar ajuda, você fica amparada, tá? Então, esse medo, ele é válido e esse medo está vindo para te fazer agir, tá? Esse medo, ele pode te paralisar ou pode te fazer agir. Então, agir posso buscar ajuda. Se você paralisa, o seu medo se realiza, né? Que é você ter medo de tudo ficar pior no pós-parto, tá? Não sei se eu respondi, mas realmente é uma situação bastante delicada. Shirlane, depois manda um direct aí para a doutora Dayana, se comunica com ela com certeza vai te auxiliar nesse momento, né, doutora Dayana? Isso mesmo, tá bom? Falar nisso, você atende online? Atendo online. No momento, eu não tenho vagas, mas eu encaminho para colegas que atendem, tá? Bebês e atendem crianças, tá? E nós vamos... são psicólogos que se dispuseram junto comigo, tá? Nessa curiosidade de entender o que é esse fenômeno bebê high need, tá? Então, é um grupo de psicólogos que quando eu não tenho vaga na agenda, eu encaminho para eles, e eles têm total capacidade, total preparo técnico para acolher essas mães, para acolher as demandas que elas trazem, tá? Então, isso, o Instagram, o MDR_High Needs, ele é um Instagram, uma página que eu criei justamente para trazer algumas informações, e os pacientes que vêm dali eu vou direcionando para esses psicólogos. Tá? Então, quem entrar em contato comigo pedindo indicação, vou ter o maior prazer de ajudar. Vou postar para vocês o Instagram também, tá, pessoal? Vou publicar. Quer que eu fale alguma aqui? Mais alguma? Porque tem repetidas aqui, que você já falou também. Tenho aqui da Lu Chaves. Tá? Ela não é uma pergunta bem delicada também. Ela assim, amamentei apenas no primeiro mês o meu filho. O que fazer para estimular o aumento de leite? Tá?
Não é uma pergunta que seria assim, somente de ordem psicológica, mas eu vou trazer aqui duas situações. Primeiro, tenho certeza que ela já verificou causas clínicas, né? Então, ela já provavelmente deve ter sido examinada pelo seu médico, pelo seu ginecologista, e está tudo bem com a parte fisiológica. Seria muito importante, Lu Chaves, você ter uma avaliação da sua história. Se tem algum aspecto emocional impedindo essa produção de leite, tá? Entendendo que a parte fisiológica tá tudo bem, aí nós vamos olhar para a parte emocional, tá bom? Para a gente não psicologizar tudo. A gente tem que entender que o ser humano é complexo e nós temos que entender que às vezes uma pessoa precisa ser atendida por vários profissionais de várias especialidades, tá? Até que a gente consiga entregar o melhor cuidado para essa pessoa. Tá bom? Aqui tem uma de Doralice.10. Ela perguntou assim: como um bebê Rainide pode afetar a saúde da mãe? Eu acho que Nossa. falou, acho que uma boa parte, mas foi bem específica essa. Vamos entender assim, tá? Já havia algo na saúde mental da mãe que não estava tão explícito. Tá? Então, um bebê Rainide, um bebê com comportamento Rainide, ele não é um fator aleatório, tá? Que surge. Então, ele tem, de tudo que eu já pesquisei, tem uma história, tem um porquê. Então, para esse bebê vir com este comportamento demandante, ou algo já existia na saúde mental dessa mãe, tá? Alguma culpa, ou transtorno de ansiedade, ou uma depressão leve que não havia se manifestado, tá? Ou algum trauma que aconteceu ao longo, né, da gestação. E aí, essa mãe já fragilizada, com um bebê que não corresponde às suas tentativas de cuidado, um bebê que não é tão responsivo, às vezes, nas brincadeiras, porque ele fica bravo fácil, né? Ele se irrita fácil. Um bebê muito bravo. Então, isso vai frustrando a mãe. Somado à idealização do bebê, talvez que custaria. Então, tudo isso vai virando uma bola de neve, né? Isso mexe com a mãe, mexe com a segurança dela, com a autoestima dela, né? Eu não sou uma boa mãe. Eu não sou capaz de cuidar do meu filho, eu não sou o suficiente. Então, o bebê que não corresponde como ela gostaria, não é porque ele não quer corresponder. Ele não está conseguindo regulação para isso, tá? E como a regulação do bebê depende de como a mãe está, ele vai ter essa confusão aí, né, entre a mãe e o bebê e não vai acontecer essa regulação. Tá? Então, o bebê, não é o bebê que afeta a saúde da mãe, já tem algo ali acontecendo. Não sei se eu tô tentando ser assim, o mais suave possível nessa resposta, porque eu sei que é uma situação delicada que essa mãe pode estar vivendo, tá? Mas sabe, às vezes ela já estava com um problema emocional, uma questão de crise de ansiedade, aí vem o momento puerpério que não é fácil, a amamentação, o cuidado com o bebê, o medo de não saber cuidar, e aí vem o bebê com as características Rainide, que aí já deixa a mãe um pouco estressada, com um bebê que chora o tempo todo, que não dorme, que quer o tempo todo o peito, que come toda hora, que quer mamar toda hora. Então, quer ou não, junta tudo e acaba fazendo com que a mãe fique ainda mais estressada, né? Assim. e olha uma coisa que você me fez lembrar, do aspecto de reação fisiológica. Quando a gente escuta um barulho muito alto, são acionadas algumas áreas do nosso cérebro que correspondem à identificação de perigo.
tá? Então tem uma sirenezinha aqui dentro do nosso cérebro, a nossa amígdala cerebral, que quando a gente escuta um barulho muito alto, por exemplo, eu tô aqui agora na recepção do meu consultório, então se eu escutar um barulho na porta aqui, eu já vou, opa, pular, né? É, a altura do grito do bebê, porque não é só um choro, é um grito, é tudo muito intenso, deixa essa mãe hipervigilante. Porque o grito aciona ali no cérebro dela que assim, ó, perigo, 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 perigo. É como eu falei em outro momento, essa mãe que está o tempo todo com essa sirene ligada, com o seu sistema de sobrevivência ativado, como que ela vai estar apta a aprender? Aprender a ser mãe daquele bebê, né? Quando uma criança ela está em alfabetização, a gente fala assim que um dos componentes importantíssimos na alfabetização é o afeto. O bebê, a criança, ela precisa se perceber querida pelo professor, ela precisa gostar do professor, ela precisa se sentir querida pela turma, pertencente àquele grupo. Então, olha, tendo afeto, aquela criança ela vai deslanchar. Quando aquela criança não se sente querida, aquele professor é um pouco mais, né, cascudinho, e não tem essa ligação de afetiva, a criança começa a retrair, ela não consegue aprender, o professor fala, 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 ela não absorve. E a mãe está em período de aprendizagem, ela precisa desse componente afetivo e dessa tranquilidade, dessa segurança para ter esse período de aprendizagem de como ser mãe daquele bebê. E todo esse processo vai ficando prejudicado, né? A criança vai ficando retraída, tímida, né? Isso. Eu estava lendo também sobre as características desses bebês Ranid, que eles choram mais alto do que o bebê que não tem essa característica, não é isso? E eu li também que alguns bebês Ranid costumam dormir com um som, um exemplo, um som de um rádio, um som da TV, ou pode ser que de forma nenhuma som. É isso? Vamos lá. Importantíssimo o que você falou. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o quarto trimestre do bebê. Então, são 3 trimestres a gestação, né? Então, a gente vai falar de esterogestação, os 3 primeiros meses de vida do bebê também, tá? Então, o bebê, ele não entende muito bem que ele já nasceu, né? Ele está acostumado ainda com barulho. Aqui dentro do corpo da mãe tá o tempo inteiro, né? Barulho. É a voz dela, é os sons do ambiente, é o barulho do sangue, né? Da corrente sanguínea dela passando ali, é coração, é sistema digestório, tudo fazendo barulho junto ali. E o bebê tá ali, tá tudo bem com ele. Quando ele sai do corpo da mãe, o silêncio perturba o bebê. Às vezes. Tem bebê que tá tudo silencioso, ele começa a gritar, né? Aí quando a mãe tá conversando com ele, né, ele reconhece a voz, opa, essa daqui eu já conheço, o paizinho eu conheço, né? E aí estudos foram comprovando que o ruído branco, né, que é barulho de secador, barulho de aspirador de pó, que ele é mais grave e ao mesmo tempo constante, né? Ou o shh, ele faz o bebê lembrar de quando ele estava no útero e aí ele relaxa, fala, opa, tô com Relaxa. isso, tá? Tem, por exemplo, né, quando eu falo que as técnicas elas são maravilhosas e às vezes elas funcionam até certa parte para o bebê high need, lembra da regulação emocional? O cérebro da mãe está totalmente inundado de problemas, de questões, e quando ela aplica essas técnicas no bebê, ele pode até sentir um certo conforto, mas a corregulação não está acontecendo. Tá? Cérebro a cérebro não está acontecendo. Então, essa regulação pode ter um limite. E aí pode funcionar. A regulação não, essa técnica pode ter um limite, funcionar até certo ponto. Por isso que às vezes algumas mães falam: ah, eu fiz, mas funcionou só durante um tempo. Depois ele voltou a chorar. Ah, eu fiz, mas não deu certo. Ah, eu já apliquei todas as técnicas do mundo e não deu certo. Sabe?
E às vezes as mães chegam me pedindo desesperadamente dicas, né? Eu falo, peraí, você deve saber mais dicas que eu, tenho certeza. Você já deve ter pesquisado na internet, comprado todos os livros, você já deve ter visto tudo isso. E aí eu te pergunto como você está. E aí vem aquela cachoeira de emoções, né? E aí eu sei que cuidando dessa mãe, cuidando das emoções, cuidando do que está acontecendo com ela, ela vai sair da sessão mais leve, mais regulada e mais em condição de oferecer para o bebê o que ele precisa. Né? Então, eu não paro em dicas, tá, gente? Dicas, 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 dicas. Eu sei que vocês são, olha, FBI para procurar dica do que fazer. Vocês são maravilhosas. Eu vou olhar a fundo as tuas emoções, porque é lá que está a questão que está impedindo que essa conexão, essa sintonia com seu filho vá acontecendo e vá deslanchando, tá? Com o decorrer do desenvolvimento dele. Tá bom? Então, por isso que eu vou na origem. Não vou tanto assim, dicas. Eu até pensei, poxa, elas vão ficar bravas comigo, né? Que eu não vou dar a dica de ouro do que fazer com o bebê high need, né? Eu vou falar, vamos cuidar da origem, vamos cuidar das emoções, que tudo vai ficar bem. Para evitar o bebê high need, cuidando da origem. Cuidando da origem. Tá? Cuidando da origem. Cuidando da origem. Isso mesmo. Ó, as perguntas que tem aqui, todas você já respondeu. Ó, tem várias aqui que eu fiz as anotações. Tenho várias aqui, ó. Que a gente, eu sempre quando coloco a caixinha de perguntas, eu imprimo todas. Mas eu tava, enquanto você estava falando, eu estava observando que a maioria delas você já respondeu. Tá. Deixa eu ver essa daqui, só. Sobre amenizar a situação, você já falou com relação ao bebê Rainide. Como diagnosticar também já falou. É porque tem muita pergunta repetida. Você pode ler as suas. Tem aqui duas, tá? Aqui também eu acredito que eu já tenha falado. A Ana Karina As perguntou como identificar um bebê high need, né? Aí eu já também expliquei. E tem a pergunta da Ana Alves. Como melhorar a qualidade do sono durante a noite, tá? E aí viria dicas, né? E eu não sei quantos meses tem o bebê da Ana Alves, não sei o que está acontecendo na vida dela, qual é a história dela, né? Qual que é a condição, de repente, o bebê está dormindo em cama compartilhada, está dormindo no berço, ou seja, olha quantas variáveis a gente precisa perceber do que está acontecendo para responder essa pergunta aqui, como melhorar a qualidade do sono, tá? Eu, com certeza, partiria primeiro para perceber como estão as emoções dela, e depois nós vamos também cuidando. Às vezes tem algo que o bebê viveu. Tá? Então, quando eu falei em outro momento que podem acontecer situações no caminho que podem deixar esse bebê mais ativado, então um trauma, um parto complicado, uma internação, uma queda, às vezes o bebê pode cair, né, da cama e aquilo traumatizar, né? Então aquilo está no bebê, então a gente também pode realizar terapia no bebê, né? E liberar ele de algo que esteja impedindo ele de ter calma, de ter tranquilo, ficar tranquilo e também dormir a noite inteira. Então é uma pergunta bem delicada de trazer uma resposta específica. Olha, faça isso que o sono do seu bebê vai melhorar. Eu li bastante sobre o assunto e tem algumas dicas aqui que tinha no texto, né, sobre as características do Rainiri, dicas para a mãe, como pensar nela também, né? Ter um tempinho de descanso, contar com a família, reservar um tempo para ela, que é bem difícil, né? Mas aí tem que ter aí uma compreensão, sei lá, quem vai ficar, quem vai me ajudar, vamos fazer um revezamento aqui da família, quem vai ficar comigo hoje, quem vai me ajudar. Aproveitar o tempinho que o neném dormiu para dormir também. Que às vezes
não se acha no direito de, ele dormiu, eu não posso dormir porque eu tenho isso para fazer. Às vezes ela mesmo se cobra muito, né? Assim, doutora. E aí deixa de dormir também, descansar um pouco, relaxar um pouco por causa dos afazeres. Então, no texto falava muito isso, da mãe pensar nela também, pedir ajuda e o momento que o neném dormiu, dorme também, aproveita e dorme também. A atividade física, falava também que se ela pudesse fazer pelo menos 20 minutos de atividade física, ajudaria. Outra coisa, uma caminhada, né? Ajudaria a aliviar aquela tensão que ela tem durante. Até mesmo se o bebê não for um bebê Ranide, né? Isso, perfeito. Autocuidado é extremamente importante. E um ponto que eu gostaria de trazer, até para falar, né, para as mães, para elas se permitirem, né, é que uma mãe que está enfrentando alterações emocionais significativas, ela tem tanta culpa que quando o bebê dorme, ela se sente culpada de dormir, né? Ela se sente culpada de deixar o filho com um companheiro para ela poder fazer algum exercício. Ela tem culpa de tomar um banho mais demorado, porque se o bebê acordar, ela não vai estar lá. E se ela não estiver lá, ela não vai ser uma boa mãe, né? E ela tem culpa de, sabe, dela pensar em fazer uma dieta, se ela quiser, né? Ela tem culpa, é tanta culpa, é tanta culpa, é tanta culpa sobrecarregando essa mulher, essa mãe, né? E aí, quando a gente vai trazendo, a culpa não é sua, né? Vão acontecer alguns deslizes, vão, tá? E o seu filho vai compreender completamente você, porque ele tem a consciência de que você está fazendo o melhor que você pode. Não existe mãe perfeita. Não existe mãe perfeita, né? Nunca vai existir, gente. Isso é uma certeza. A gente não pode ter muitas certezas na vida, né? Mas a certeza, uma dessas é essa. Um dia a gente vai partir e outra. Não existe mãe perfeita, a gente erra, não tem como. Outra culpa que eu li, né, que a mãe não se acha no direito de dormir, já que o neném dormiu. Ela se sente, se ela for dormir, ela vai se sentir a mãe preguiçosa, porque ela deveria estar ali organizando a casa, limpando a casa, cuidando disso, cuidando daquilo. E se ela for dormir, ela vai se sentir a mãe preguiçosa. E no texto falava bem isso, e eu digo, realmente. Tem muita mãe que sente a carga toda para ela, ela não se acha no direito de tirar essa parte dessa carga e contar com a família. É o que vão pensar de mim se eu estiver dormindo e chegarem aqui para me visitar, porque tem muitas famílias que têm esse costume, né, de vir sem avisar, encontrarem a casa suja e me encontrarem dormindo. Vão achar que eu sou preguiçosa, vão achar Uhum. né, que eu não sou boa mãe e tudo mais. Então, olha, é muita culpa, né? A Bruna Silva, né, colocou, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Acho que foi isso que ela escreveu. Eu passo Foi. rapidinho aqui, né? Olha, é muito delicado e a gente consegue ir trabalhando a raiz dessa culpa, né? Não quer dizer que a mãe nunca mais vai sentir culpa, tá? Culpa é uma emoção importante, senão a gente passa para uma barreira, né, da psicopatia, então ela tem que ter culpa. Então, só que uma culpa que vem e que é dissolvida, né, isso só vai aprimorando, assim, o comportamento da mãe, tá? Então, a culpa, o objetivo não é eliminar a culpa da vida da mãe, mas é tornar ela mais fortalecida para que ela consiga ressignificar, né? Para ela conseguir ressignificar aquela cobrança que ela mesma faz sobre si ou que alguém está fazendo sobre ela. Olha aí o que Shirlane colocou. Tem certas visitas que é melhor não receber em casa. É verdade, é verdade. Sabe o que é que você tinha que fazer? Selecionar quem vai me ajudar. Vamos lá, família, quem vai me ajudar? Vamos selecionar aqui quem vai me ajudar nesse período. Assista a live de doutora Dayana, que vai ficar salva, porque vocês vão me entender e vocês vão me ajudar nesse momento. Não é assim? Beijo. Sim, com certeza, né? E muitas vezes tem muita dificuldade da mulher falar para a rede de apoio o que ela quer,
porque ela pensa assim, poxa, eu estou sendo ajudada e ainda vou exigir? Não, eu vou aceitar do jeitinho que eles querem fazer. Gente, é um momento tão delicado, né? Sejam assertivas, digam, olha, não gosto que, sei lá, varre a casa para não jogar poeira pro ar, e às vezes a pessoa vai lá com aquela vassoura, né? Sobe aquela poeirada. Não, sabe, fala do jeitinho que você quer, fala o horário que pode vir, fala o horário que você quer ter privacidade com a sua família, né? Você, seu parceiro, parceira e seu filho, né? Coloca, traz para fora, né? É, sabe? Fala. É muito importante vocês conseguirem verbalizar, né? Aí vai ter lá, é muito complicado isso, sim, porque às vezes a outra pessoa tem uma reação exagerada, né? É Olha que verdade. é delicado. Então, quando a gente fala assim, a mulher vai fazer a sua terapia, ela vai ficar fortalecida, porque há situações fora, né? Ou seja, que está fora do controle dela, a gente não pode mudar. A gente não consegue mudar a mãe, né, mandona, né, a avó mandona. A gente não consegue mudar, de repente, a cunhada que palpita. A gente não consegue mudar essas pessoas. Elas vão fazer ali o papelzinho delas, elas vão colocar o dedinho. E quando você está mais fortalecida, você consegue colocar limite. Você consegue dizer, olha, entendi, você criou 15 filhos e todos estão bem. Só que agora é minha vez. Agora é minha vez de criar o meu filho. Eu vou ter que errar com ele. Agradeço, olha, se esse conselho eu agradeço, agradeço isso, agradeço aquilo. Mas agora é minha vez. Eu vou precisar, sabe, treinar, testar, eu vou precisar ter os momentos aqui com ele. E você pode suportar, né? Ver eu fazendo diferente do que você fez. Então, a mulher que vai conseguindo ganhar um pouco mais de resiliência, um pouco mais de estrutura emocional, ela consegue ser assertiva e se posicionar. Esse é o fortalecimento do papel mãe, né? Que consegue colocar limite e dizer não, né? Coisa que é tão difícil, dizer não, tá? Outra também, acho que para praticamente finalizar, não sei. Que talvez para algumas mães seja muito cansativa. Talvez alguma mãe aí, né, que já foi mãe, pode concordar com isso comigo ou não. É aquele momento, o neném nasceu, o neném chegou em casa, começa a chegar muita visita. Toda hora sai uma turma, entra outra, sai uma turma, entra outra. E isso, a mãe já está esgotada, já chegou cansada do hospital, já está ali, já passou 2 noites tentando amamentar, que às vezes até o terceiro dia, às vezes não consegue amamentar bem, tem dificuldade, e aí as pessoas não entendem e toda hora tá lá, sai, entra. Eu acho que isso também causa um certo estresse, incomoda, tira a privacidade, não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que isso é um dos fatores que também deixa um pouco cansativo esse período da mãe. Sim, ela sente a obrigação ainda de receber essas pessoas, né? De fazer sala, né? Receber essas pessoas. E muitas vezes, quando você não vai visitar, né? Que você manda uma mensagem, você comunica, né? A sua alegria pelo bebê que chegou, a sua alegria por ela estar bem, né? E perguntar para a mãe, sabe? Olha, eu até quero ir visitar, mas eu vou respeitar o tempo. Quando ele tiver maiorzinho, quando ele tiver com alguns meses, eu vou aí. Mas olha, pode contar comigo se precisar. Gente, a melhor coisa que a família, os conhecidos podem fazer por uma mãe que acabou de voltar do hospital e está lá, né? Se organizando com seu corpo, né, se organizando com a rotina do filho, com a rotina da casa. Sim, a questão da imunidade, né? Tem pessoas que já vi relatos de pessoas que foram visitar gripadas, né, o bebê, em outros tempos, né, fora a Covid. Então bem, nossa, é muito delicado tudo isso, mas tem toda uma questão social isso também, né? De que é como se, trazendo até um comparado, né, a questão religiosa, os reis magos foram visitar Jesus quando ele nasceu, né? Então, a gente tem que visitar o bebê quando nasce, a gente tem que levar o presente, né? Então, olha o que está incutido na nossa mente,
na sociedade de que é assim que se age quando o bebê nasce. E não é. Isso está tudo dentro da romantização da maternidade, viu? De que é dessa forma que tem que agir. E aos poucos a gente pode ir desconstruindo isso. De que uma mãe que pede para não ser visitada, ela não está sendo rude, ela não está sendo ingrata, ela só está pedindo compreensão, porque esse momento que ela está vivendo é muito delicado. Cansativo, Hum. né? Doutora Daiane, eu tô, sabe, muito feliz com... o assunto é bem amplo, né? Se a gente for conversar aqui, vai ser muito tempo ainda. Eu Eu não sei que você falei tá... de pai, não falei, né? Não falei de um monte de coisas aqui que eu deixei anotado, mas tudo bem. Eu acho que foi assim, respondendo às dúvidas das mães que foram surgindo. Eu acho que, enfim, realmente tem muita coisa. Muita coisa. E eu queria propor aqui ao vivo a você uma continuação desse assunto. O que é que você acha? Olha, eu vou ficar muito honrada. Meus pacientes que eu desmarquei consulta hoje vão ficar um pouco bravos. Se eles estiverem aí na live, vão falar, dá e volta pro consultório. Gente, Mas a gente pode sim combinar, tá? mais tranquilo, que eu sei que não é fácil, né? Você tem uma agenda aí bem lotada, Sim, mas a gente sim, pode fazer uma extensão desse assunto já pegando em outro, sim. caso você concorde, e a gente começar a publicar aí para o pessoal participar, né? A gente levar aí para casa do pessoal a informação. Estou muito grata por você ter aceitado o convite, muito feliz, muito honrada. Eu Amei fico demais, feliz. muita informação importante. Vou deixar a live salva aqui. Quero colocar suas informações também lá nos stories para o pessoal, porque aí você falou que eles podem também entrar em contato pelo direct. Quando você tiver um tempinho, você responde. E aí, como ela falou, minha gente, quem quiser um atendimento online, ela não tem vaga, mas ela pode passar para um outro profissional ali do grupo dela, né? Assim, doutora Dayana? Isso mesmo. E olha, eu sei que vocês já devem estar lá, né? Ou alguns, né, me seguindo nos meus perfis do Instagram. Gente, lá tem pouquíssimo conteúdo. Olha, eu sou muito assim, eu tô aqui no consultório, eu tô trabalhando o dia inteiro, de manhã até a noite, né? Então eu não sou muito de rede social. Mas, ó, calma aí que eu vou começar a colocar conteúdo lá, tá? Eu vou colocar alguns vídeos, vou deixar explicado, porque eu acredito que tem coisas que a gente tem que ouvir, até a gente ir assimilando, tá? E vou conseguir começar a organizar mais essa parte da vida virtual, tá? Porque eu estou muito aqui na vida física, mas eu sei que as informações que estão sendo vividas aqui, elas podem ajudar muita gente. Então, tenho certeza que se hoje uma mãe dessa live procurar atendimento, né, procurar um psicoterapeuta MDR, começar a cuidar dos seus traumas, começar a cuidar da sua história. Olha, eu já ganhei a noite, o dia, porque eu sei que vai ser mais um indivíduo, sabe, que vai ter uma possibilidade de uma vida com saúde mental, né, uma saúde mental mais adequada, tá bom? Qualidade de vida, Qualidade de vida. viver. Doutora, muito, muito obrigada pela participação. Júnior, pega os kits, por favor. Muito obrigada, gente, de verdade mesmo. Estou honrada, de verdade. Mesmo, a gente vai fazer um sorteio agora. Vamos sortear 2 mamães aqui na live. Se você puder ficar, Eu esperar. fico, claro, claro. Eu vou chamar uma mãe aqui. Várias mamães aqui participaram de verdade, interagiram de verdade. Mas vou fazer 2 sorteios hoje, né? A próxima live vai ter mais. Ó, Espera só um pode... pouquinho antes de você fazer o sorteio. Em dezembro para janeiro, vai ser lançado um livro que eu escrevi um capítulo sobre bebês Rainind e MDR. Sim. Então, lá para dezembro, quando for lançar o livro, eu entro em contato contigo para a gente sortear
2 exemplares para os seus seguidores, tá Nossa, bom? ai, que bom. Deixa eu ver se tem mais informação aqui. Inclusive, a nossa equipe colocou essa informação aqui. Eu já vou publicar também para o pessoal aí nos stories sobre esse. É um estudo de caso, né? Isso. Lá tem 2 estudos de caso, que aí, né, vem com mais detalhes, tem toda a autorização dos pacientes, e então aí dá para perceber ali como foi a evolução do caso e o bebê ficando calmo, tranquilo, sorridente, enfim, podendo ser Olha, bebê, né? olha aí. Ó, deixa eu ver só se tem mais alguma informação. As perguntas a gente já fez. Lembrando, gente, a vocês que nosso site está pronto. Vai já para o ar. Acredito que daqui a uns 10 ou 15 dias no máximo já vai para o ar, tá? Vocês acompanhem aí. Vai ter muita live lá também. Quero muito que a doutora Dayana esteja também com a gente no YouTube. E lá no site tenha vídeo nosso, tá, doutora? A gente vai combinar isso depois para Tá ficar certo. vídeos nossos lá no site. Então vocês vão ter, gente, muita coisa no site, viu? Se programem aí, fiquem de olho nos stories para não perder, tá bom? Ó, e o lançamento do livro vai ser em dezembro, é isso? Já tem data, Isso. pelo Ainda menos, não tem data, mas tá no forno. para dezembro. Então, ó, vocês também fiquem ligadas nesse lançamento aí do livro, porque aí vocês também, quem não for sorteado, vai comprar o exemplar, né, minha gente? Pelo amor de Deus, Por favor. comprar, né? Ó, vamos pro sorteio? Vamos, eu vou chamar uma mãe, deixa eu ver aqui. Ó, foram várias mamães que conversaram aqui, interagiram aqui. Eu vou tentar chamar um aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Ai, não vou conseguir. Peraí. Me enviem o convite, minha gente. Me enviem o convite, porque eu tô tentando clicar e não tá indo, tá? Me enviem o convite que eu vou aceitar aqui. Doutora Daiane já deve estar cansada, né, mulher? Um pouquinho. Pouquinho. Um pouquinho, mas olha, de verdade, eu amei a experiência. Eu achei que eu ia travar aqui, que eu não ia conseguir falar nada. Enfim, mas olha, até que foi muito gostoso a interação com as mães. Olha, amei, de verdade. Eu tô querendo é saber do restante da história, porque eu sei que tem muito assunto aí. Gente, ó, eu vou sortear 2 kits para cercadinho. Um para menina em 100% algodão e um para menino, tá? Então, me manda convite aí. A primeira mamãe que eu aceitar, a gente vai ver aqui, deixa eu ver. Vamos aceitar. Deixa eu ver aqui. Essa mamãe comentou bastante também, interagiu bastante. Acho que eu chamei 2 sem querer aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que foi? Apertei novamente. Acho que eu não vou conseguir, minha gente. Eu não vou conseguir assim. Eu vou ter que, tipo, fechar essa live, salvar ela e entro para fazer o sorteio. Tá bom? Vamos fazer assim. Doutora Dayana, muito obrigada mais uma vez. Foi Olha, um muito prazer obrigada. enorme lhe conhecer pela telinha. A gente estava se comunicando só pelo WhatsApp, mas foi um prazer para mim. A gente vai se falando, né? Eu quero Certo, algumas informações para postar lá para o pessoal nos stories, tá certo? tá certo. Muito Gente, um obrigada. beijo. Muito obrigada, um Beijo. abraço virtual. Tchau. Tchau.